Ganha vez na Rádio Colorada o futebol de outros tempos. Começa o programa Velhas Súmulas. As tardes de campeonato e as noites de Copa. As histórias do nosso Inter. O programa Velhas Súmulas preenche as tardes de sábado com relatos de momentos que despertam as recordações boas ou ruins que estão misturadas a esta camiseta vermelha que tanto significa em nossas vidas. Este sábado, dia 31 de outubro de 2020, é data de compromisso pelo Campeonato Brasileiro para o Inter. Enfrentaremos o Corinthians em São Paulo na rodada de fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Esta partida está inserida no calendário colorado entre dois jogos de Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, válidos pela fase de oitavas de final. Com tudo isto misturado, voltemos à temporada de 2017, quarta fase da Copa do Brasil. Em São Paulo, o Inter fez o segundo jogo da Série D2 com o Corinthians por uma vaga nas oitavas de final. Na ida no Beira-Rio, os times empataram por 1-1. Na volta, eles saíram em vantagem. A partida transcorria à altura do minuto 7 do primeiro tempo, quando o Corinthians criou o primeiro gol da noite. O narrador Pedro Ernesto Denardim, da Rádio Gaúcha, relatou assim o gol do time adversário. Arremesso do Fagner, levantou lá dentro na grande área, a bola foi pro João, passou pro Rodriguinho, gol! Gol do Corinthians! Maicon! 7 minutos e meio, a bola ficou sozinha pro Maicon, passou por toda a defesa do Inter e ficou livre, absolutamente livre, para marcar o gol e fazer 1-0. Muito cedo o Corinthians larga na frente, mas o Inter empatando leva para os pênaltis, ou seja, não tá morto quem luta, quem peleia. Tardou, mas chegou. O Inter soube cozinhar bem a partida, jogar de acordo com o que se espera para uma equipe que quer avançar em uma disputa eliminatória de Copa. Minuto 26 da segunda etapa. Festejou por este motivo a pátria colorada. Dominou na ponta direita, recuou, tocou pro William, pé direito, cruzou, o gol nascendo, Cássio faz milagre, voltou pro Nico, uma bomba, gol! Gol contra! Fagner! Gol do Internacional! Mostra a tua cara, Colorado! Mostra a tua cara, Colorado! Primeiro foi uma defesa estupenda do Cássio, mas na volta o Nico Lopes bateu, a bola bateu no Pablo, foi gol contra, o Inter faz 1-1, tá nos pênaltis, o Inter tá vivo, muito vivo, como vive a tua história, como vive a tua torcida, como vive a tua grandeza, Colorado. 26 minutos, o Inter tá fazendo gol contra, 1-1, vai pros pênaltis. Após o empate no tempo regulamentar, o Internacional teve de, nas penalidades máximas, jogar contra o Corinthians pela vaga na próxima etapa daquela Copa do Brasil, que seria a de oitavas de final. Nas últimas duas penalidades, o Internacional festejou, mesmo sendo naquele momento um time de Série B contra um time de Série A. Ele vai pra cobrança. Capricha, Gurito, vai marcar, eu tenho certeza. Vai pra bola. Entortou o Cássio. Ele humilhou o goleiro do Corinthians e fez um gol. Não, ele vai mandar cobrar de novo. Será que ele vai mandar cobrar de novo? Não, acho que o Diego vai cumprimentar o Marcelo Lomba. Tudo certo. Ele marcou um gol em que humilhou o goleiro do Corinthians, deu uma parada pra cá, uma pra lá, o Cássio foi pra um lado, a bola pro outro. Sensacional, Diego. O Arana foi pra bola, pra fora, o Inter tá lá! O Inter tá lá!
grande Internacional, espetacular, festa colorada no Itaquerão, cala-se a torcida corintiana, o Inter é isso, o Inter é história, o Inter é força, o Inter é garra, o Inter é determinação, é capacidade, o Inter tá lá, espetacular, elimina o Corinthians dentro do seu estádio, 35 mil corintianos vão pra casa agora, emburrados, tristes, magoados, porque a classificação é do Internacional, ele vai à frente, Inter, demais Inter, Marcelo Lomba, vai dar a festa na frente dos torcedores colorados, uma jornada épica do Internacional, que é Série B, que é nada, esse é o Inter, gente, esse é o Inter da sua grandeza, da sua história, da sua torcida, do seu estádio, da sua força, garra e determinação, eu vibro com você, torcedor colorado, eu estou tão feliz. A arbitragem ficou a cargo dos cariocas Marcelo de Lima Henrique, Eduardo de Souza Couto e Michael Correia. O Corinthians, treinado por Fábio Carilli, foi a campo com Cássio, Wagner, Fabian Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho e Ángel Romero. No ataque, Jô. Reservas utilizados: o meia atacante Clayton e o atacante Marquinhos Gabriel. O Inter, comandado por Antônio Carlos Zago, foi representado pelos seguintes jogadores: Marcelo Lomba, William, Léo Ortiz e Victor Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Anselmo, Felipe Gutierrez e Robertson, Nico Lopes e Brenner. Suplentes que deixaram o banco para participar do jogo: o meia atacante Valdívia, além dos atacantes Diego Gonçalves e Carlos. Que seja uma tarde boa a todos e a todas. É isto que deseja o programa Velhas Súmulas e a Rádio Colorada. Está no ar a edição de número 24 deste programa que se dedica exclusivamente à história do Internacional. Hoje é sábado, dia 31 do mês de outubro do ano de 2020. O programa Velhas Súmulas arranca sempre humildemente fazendo um pedido a cada ouvinte que nos acompanha. Vamos jogar juntos a partida contra a Covid-19. Use máscara, use álcool gel, mantenha as mãos higienizadas, respeite o distanciamento social para que todos nós juntos possamos vencer esta partida contra esta dura enfermidade que tantas pessoas queridas já levou. É uma partida que ainda não acabou e cabe a cada um de nós fazer a respectiva parte para que isso tenha um fim o mais breve possível ou possa ser controlado da melhor maneira. O programa Velhas Súmulas deste sábado chega com produção, edição e apresentação deste que vos fala, Diego Cigales, participação de Hernani Campelo, a coordenação do Departamento de Mídia do Internacional é de Valéria Pereira, a gerência do Departamento de Mídia é de Amanda Munhoz, a vice-presidência de Marketing e Mídia é de Lauro Roberto Lindemann Hagman, e a presidência institucional de Marcelo Feijó de Medeiros. O Velhas Súmulas conta com o apoio de Banrisul, o Banco dos Gaúchos, Unimed, cuidar de todos, este é o plano. Vero, quem compara vai de Vero, a maquininha do Rio Grande. E Lojas Pompeia, patrocinadora oficial das Gurias Coloradas. A reprise do programa Velhas Súmulas neste domingo, dia 1º de novembro, vai ao ar a partir das 13h30, antecipada em relação ao horário de sempre, às 14 horas, por conta da transmissão da tarde de domingo para Internacional versus Kinderman Avaí, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O
programa Velhas Súmulas da Rádio Colorada, rádio oficial do Internacional, faz contato na tarde deste sábado com Ayrton Caixão, ex-jogador do Internacional na década de 1980, meio-campista que vai dividir histórias e momentos marcantes da trajetória dele no Inter e fora do Internacional conosco, como sempre acontece nas tardes de sábado aqui na Rádio Colorado. O personagem desta tarde será Ayrton Caixão, hoje membro do Departamento de Comunicação de Relacionamento Social do Internacional, que nesse momento obviamente está parado por conta da pandemia de Covid-19, mas que tem muitas recordações e histórias bacanas para dividir com a gente, especialmente envolvendo os anos 1980 do nosso Internacional. Ayrton, antes de mais nada, te agradeço muitíssimo pela gentileza de atender a Rádio Colorada. Para a gente é sempre um prazer voltar a ouvir as figuras que fizeram a história do Inter no decorrer de todos esses anos, e hoje a gente vai botar um pouco de luz em cima dos anos 1980 a partir das tuas recordações. Mais uma vez é um prazer te receber por aqui e queria saber de arrancada já como é que o amigo tem passado esse momento que nós estamos vivendo, que já é de transição de uma forma ou de outra entre esse período que nós tivemos mais fechados, intocados dentro de casa por causa da pandemia, e aos poucos a gente vai tentando recuperar alguma normalidade. Mais uma vez, bem-vindo à Rádio Colorado, Ayrton. Muito obrigado, para mim é uma satisfação, né? Depois de tanto tempo a gente ser lembrado, para te ver como essa camisa é forte, esse clube é forte, né? E eu sou muito grato com aquilo que aconteceu na minha vida, principalmente depois do momento que eu tive que eu vim para o Internacional, né? Comecei a fazer teste nas categorias de base, onde eu fui, graças a Deus, fui iluminado, e hoje ter vestido essa camisa com muito orgulho, com muito carinho. Então, para mim é um privilégio muito grande. E eu sempre digo, né, eu tive que me instruir dentro da profissão. No caso, eu aproveitei todos os momentos com pessoas experientes, com diretores, com presidentes, jogadores mais velhos do que eu, né, na época, para me aprender as coisas. Eu sempre fui um cara que me escutei muito, e eu sou da época do sim senhor, não senhor, por favor, muito obrigado. Então isso aí, graças a Deus, eu tenho os pés no chão hoje, e eu sou muito grato por esse clube. Me deu tudo que eu queria. Hoje tenho família formada, tenho tudo, mas enfim, vamos contar por diante a minha gratidão pelo clube que me criou, que eu nasci ali dentro, e tenho muito orgulho de falar dele e de dizer que eu dependi muito dele, e graças a Deus eu consegui vários objetivos. Então vamos tocar pra frente, é isso aí. Sem dúvida nenhuma, senhor Ayrton de Ávila Fraga, nascido em Porto Alegre, ex-meio-campista do Internacional nos anos 1980. Bom, Ayrton, pra gente não quebrar a ordem cronológica das coisas, e começando a falar sobre a relação do Ayrton Caixão com o futebol, quando é que começaste a jogar ainda aqui de brincadeira na infância? Como é que surgiu esse gosto pelo futebol, Ayrton? Cara, porque eu tenho a minha família que mora lá na Vila Petrópolis, né? Minha mãe mora até hoje lá, tá? Graças a Deus, tá muito bem. Meus irmãos sempre jogaram, era 9 homens e 4 mulheres. Depois veio a falecer 3, né? Quando eu era pequeno ainda. Minha mãe teve filho muito nova, sabe? A minha mãe teve filho com 13 anos de idade. Nós trabalhávamos nós tínhamos um negócio de feira, na Ceasa, de madrugada, tudo. Eu vou te contar o lado do futebol. Eu tinha um irmão, vários irmãos acima de mim, né? Eu tinha 8 acima e 4 abaixo de mim, entendeu? E então eu tinha um irmão chamado Gilmar, que na época boa, assim, eu acho que ele é uns 5, 6 anos mais velho que eu. Eu me lembro que foi uma diretoria do Grêmio, foi lá fazer um jogo juvenil do Grêmio, foi jogar lá no nosso bairro com um time que o meu irmão jogava. E o meu irmão fez 3 gols lá. Eu me lembro bem dele, ele era meio parecido assim na época com o Éder, aquele ponto esquerdo que jogou no Atlético Mineiro, depois jogou no Grêmio. E eu vou te falar com toda sinceridade, depois de hoje, né? Hoje, analisando bem, ele era um pouco mais agudo. Não estou falando que o Éder era um baita, um jogador, não precisa, mas o meu irmão era mais agudo. E eu tinha um outro irmão, e aí o Grêmio, o meu irmão fez 3 gols naquele jogo. O Grêmio até chegou lá na sexta-feira, ele chegou numa sexta-feira lá em casa depois, e eles jogaram no meio da semana, foi numa quarta ou numa quinta, e o meu irmão aí sexta-feira chegaram lá em casa com uma Kombi, lá sei o que era, eu era pequeno ainda, eu estava agarrado no meu pai, quando eles até deram um dinheiro pro meu pai, dizendo pro meu irmão se apresentar no Grêmio na segunda-feira, que ele iria profissional. Só que nisso tem aquelas trajetórias da vida, né, que daí o meu irmão, no domingo,
tinha um torneio lá no bairro onde a gente morava, lá no campo do Sobrevipa. Ele desceu e foi jogar esse torneio, mas ele tinha que se apresentar segunda-feira. E o meu pai pegou e foi correndo. Quando chegou no campo para pegar ele, para tirar ele do jogo, um cara quebrou a perna dele em 2 lugares. Então a parte deu um carrinho nele. Ele já jogava no primeiro quadro, que falava que eram os mais velhos, né? Porque ele era muito bom. E então aí quebrou a perna daquela época, né? Mas eu tinha um outro irmão, o Beto. O Elton chegou a jogar na lateral direita do Júnior do Grêmio, jogou no Inter, jogou no Cruzeiro de Belo Horizonte, é mais novo do que eu, tá? E eu fui o seguinte, eu fui fazer teste nos eucaliptos, né? Então a família, todo mundo praticamente jogava bola. Fui fazer o teste nos eucaliptos, estava lá meio parado, assim, olhando para o Inter, parecia que tinha muito espaço nos eucaliptos na época, né? Era muita gente, era um negócio assim impressionante. Até me assustei, porque eu só saía de casa para ir para a Ceasa, trabalhar nos pontos de feira, que era Teresópolis, Glória, Partenon, né? Nós abastecíamos o caminhão de madrugada na Ceasa, às 3:30 da manhã, e abastecia os caminhões, ia para feira de rua de bairro, né? Assim, essas normais que tem aí, que tu vê nas ruas, nos bairros, né? De fruta e verdura. Daí me passaram na frente, e tu sabe quando tu sente que é o teu lugar, que é o teu momento? Quando eu entrei para fazer o teste, eu nunca fui volante, eu sempre joguei de 8 e de 10, né? Camisa 8 e 10. Cara, eu fui um cara privilegiado, além de ter feito gol no treino, eu meio que torci um pouco o meu tornozelo, e o Inter me deu todo o amparo. Mas eu tinha passado no teste já e me deu todo o amparo. Aí é o seguinte, me deixaram me criar ali dentro, principalmente fisicamente, que eu era porque o que me levou muito para frente assim foi a minha alimentação, né? Eu trabalhava na feira, eu comia muita fruta, muita verdura, contando que eu não tenho lesão até hoje, eu nunca tive lesão de operar nada. Aí foi o seguinte, daí como me deram a oportunidade, e eu peguei aquilo ali com unhas e dentes, né? E tu continuavas trabalhando na feira? Como é que tu mantiveste essa rotina dupla, Ayrton? Eu continuava trabalhando no Ceasa. O treino era 1h20 da tarde ali nos eucaliptos, e só que daí ficou muito puxado para mim, porque eu tive até que sair do colégio. Eu saí do colégio na época, eu saí na 7ª série, 7ª para 8ª série, eu estava no colégio de Porto Alegre e depois no colégio Japão, que tinha lá perto da Alberto Pascalino, Jardim Sabará. E como eu levantava muito cedo, aí eu saía meio-dia dos pontos de feira, né? Eu levantava 3:30 da manhã, eu pegava, e 1h20 eu tinha que estar dando 20 voltas ali na pista dos eucaliptos, subir escadaria, tudo. Não teria problema se eu tivesse a condição de morar ali, entendeu? Mas antes podia morar na concentração, só quem era do interior, e eu era da capital. Mas estava me prejudicando porque eu chegava praticamente, eu morava lá no final da Protásio, na Vila Petrópolis, ali perto do Morro Santana. Eu morava muito longe, eu chegava praticamente por 9 horas da noite em casa. Eu chegava podre, morto, entendeu? E era muito puxado, eu era uma criança ainda em termos, né? Era uma criança. Olha, cara, eu acho que eu tinha 13 para 14 anos. Nem isso, acho que nem isso. Mas eu trabalhava no Ceasa desde os 8 anos de idade, junto com meu pai, com meus irmãos, meu filho, que era o nosso sustento, né? Era nosso ganha-pão. Mas era muito bom, cara. Eu não tenho nada a me queixar, não tenho mágoa nenhuma, graças a Deus. Eu tenho muito orgulho que meu pai conseguiu criar 9 homens e 4 mulheres. Eu não sei como. Tem que dar o Oscar pra ele. Ele pra minha mãe. É verdade. Tem que subir lá e dar pra ele, que eu não sei como é que ele conseguiu. E aí, Ayrton, como é que ocorreu a tua consolidação nas equipes de base do Inter naquele momento? Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a me destacar por causa do meu preparo físico, né? Aí quando começou o negócio de concentração, aí foi transferida a concentração dos amadores. Nessa época o Dunga, eu acho que Dunga, Jandira, já moravam na concentração dos eucaliptos, eu me lembro bem direitinho. Quando eu entrei, que eu ia pedir para mim morar ali, eles foram transferidos ali para a rampa do estádio Beira-Rio, passando o antigo Chopão na primeira rampa ali, eu não sei que rampa é aquela ali, se é 1, a 2, ali tinha a concentração. E a gente começou já a treinar lá, mas eu não estava morando ainda. Mas uma vez eu cheguei tão cansado, foi um teste que a gente fez, né, eu quase desmaiei, porque era muito cedo, era muito puxado, né? Era ali no Beira-Rio, começou a ser mais puxado as coisas, mais competitivo, né? Eu tinha que matar
um leão por dia, carregar 50 sacos de batata e não sei mais o que, era um pavor, mas não tinha. Aí o que aconteceu? Aí uma vez eu cheguei muito cansado em casa, eu disse, ó pai, eu não tô aguentando. O cara até se emociona um pouco, né? Na hora de falar, eu disse pra ele, não tô aguentando, né? Aí ele disse assim, tu é bom? Eu disse, sou. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar, toma aqui o dinheiro, vai lá e vai pedir pra te morar no campo. Aí foi o que aconteceu. Daí, agora eu tô mais aliviado, dá pra lembrar um pouquinho. Aí eu cheguei lá, falei com o diretor, falei com todo mundo, ele disse, olha, se eu não morar aqui, eu não tenho condições de vir mais, porque é muito cedo. Aqui, enfim, eu contei a história real, é verdadeira. Daí eu acho que era o Dr. Raul na época, que inclusive ele está vivo hoje, era um baita de um cara, gente finíssima demais, né? E me arrumou pra me morar lá. Aí pra mim, cara, aquilo ali fez uma mudança muito grande na minha vida pelo seguinte, eu valorizo muito o clube pelo seguinte, eu cheguei, me deram um quarto lá já morava, eu acho que morava o Dunga, moravam os caras mais de nome, assim, já estavam morando ali. E, cara, eu digo assim, eu não posso voltar mais é que eu digo, essa oportunidade que eu tô tendo, o que eu tenho que fazer da minha vida? Eu tenho que somente treinar, largar nas mãos de Deus, né? Porque Deus já me deu a oportunidade, então eu tinha que agarrá-la, eu tinha que ir de encontro a ela, que eu não podia, não é que eu não, assim, errar, eu não podia voltar para aquilo, eu ir pra feira, sabe, acordar de madrugada e tudo, e eu valorizava cada passo que eu dava ali dentro. O que aconteceu na minha carreira? Quando eu treinava num turno, eu me lembro que treinava um turno só. Eu digo, para aí, o que eu vou fazer no outro turno? No outro turno eu vou correr, vou até o Marinha, eu vi cada árvore do Marinha do Brasil ser plantada. Eu ia não sei quantas vezes por dia no gasômetro, correndo, sabe, que era a minha folga. Era folga de manhã e treino à tarde, tá? E o que aconteceu? Cara, eu valorizava, daí quando eu via a minha primeira refeição ali, não passava fome em casa, não era isso aí, entendeu? Quando vinha aquele bandejão, vinha o bandejão que a gente chamava ali, que pegava assim com o seu Gui, na época, ele e a esposa dele, que faziam a nossa comida ali, cara, vinha arroz, salada, feijão, sabe, sobremesa, cafezinho, cara. Eu digo, nossa, eu tô no hotel 5 estrelas. É verdade, eu não tenho vergonha de falar isso aí. Eu valorizava muito aquele bandejão ali, pra mim valia muito. Por quê? Por que vale muito? Eu acho que muitos têm que aprender uma coisa. Quando tu tá ali do bom, do melhor, o cara tem que ser muito do sacana, muito do sem vergonha, pra não estar pensando no irmão, na tua mãe, no teu pai. Tu tem que estar preocupado se eles estão comendo, cara. O cara fica assim, uma pessoa que tem amor no coração, que foi criada com carinho, com dignidade, eu acho que tem que pensar isso. E não só eu, pensar em todos, tá entendendo? Amigos e tudo. Mas eu pensava isso. Então eu valorizava muitos caras que não venceram hoje, foi meio porque castigo, que eles chegaram ali e pegavam aquele bandejão ali, e caras que diziam, isso eu não como. E eu vou te falar, eu cansei de tocar bandeja na cabeça de cara ali dentro, porque eu digo, tu tem que valorizar muito isso aqui, cara. Tu não sabe se é tua mãe, e os caras que tem mais nome aqui, que na época que eu te falei, que era Dunga, Otávio, pra mim o melhor jogador, camisa 10, que o Inter teve nas categorias, se chamava Otávio Quadros. Ele era o capitão do time que jogava Dunga, Luiz Carlos Vinck, Pinga, Luísio, o capitão chamava-se Otávio. Esse cara ia lá, pegava, não reclamava, o Dunga pegava, não reclamava, e os caras assim, então valorizei, né, fui morar ali. O que aconteceu? Como eu treinava muito, eu me destacava em parte física, né? Parte física ali, eu era pode perguntar para não sei se eu não bati o recorde de todos os tempos ali. Eu dava 20 voltas naquela pista ali e fazia horrores. E eu sempre botei isso na frente, eu não posso voltar porque eu tenho que vencer depois poder ter o poder nas tuas mãos, né, que o clube te dava essa condição, num contrato tu chegar e fazer a casa da tua mãe, melhorar a vida deles um pouquinho, entendeu? Um pouquinho não, melhorar mesmo. Sim, eu cheguei, eu me lembro até que quando eu fiz o primeiro contrato, eu era júnior até 86, mas eu já estava no profissional de 83 com 84. Eu jogava as categorias de base quando tinha Grenal, Campeonato Taça São Paulo, tá entendendo? Eu baixava. Então, pô, quando tu tem o poder de chegar a fazer um contrato e chegar na tua mãe e dizer assim pra ela,
mãe, amanhã pode sair daqui e vai pros fundos lá, que agora nós vamos fazer a casa aqui. Pô, isso aí é uma coisa, uma satisfação que te dá, né? Muito grande, eu acho que não só eu, como muitos aí, né? E de um dia pro outro, em 30 dias, a casa estava pronta. Minha satisfação era realizar o sonho que era meu e da minha mãe, dos meus irmãos, entendeu? Então é isso, aí fui morar para ali, a vida para mim ficou fácil em termos que eu não precisava mais acordar de madrugada, eu dependia unicamente de mim. Esse período nas categorias de base, com quem é que tu acabou te aproximando mais? Eu queria que tu falasse um pouquinho nesse período de base, de integração na base do Inter, e como é que depois ocorreu a tua chegada no time? Cara, eu fui praticamente um acolhido, né? A partir do momento que tu mora na concentração, aí tu já tem ligação com o Dunga, era mais ou menos assim, porque as categorias de base do Inter era comandada principalmente os juniores, que era juvenil na época, né? Não era júnior, era juvenil, que era o time antes do profissional. Eu tinha o Abílio dos Reis, nós tínhamos o Mero Cavaleiro, nós tinha seu Iberon, nós tinha vários caras das categorias, então nós sabíamos todos ali, o menino da escolinha que ia jogar no profissional, e por incrível que tu pareça, a gente sabia de cor, aquele guri da escolinha, esse guri do juvenil, aquele zagueiro, aquele cara, esses caras tudo vão estourar, vão jogar aqui dentro, vão jogar, e essa era o negócio. Então a minha relação ali nas categorias de base que eu fui me encontrando, aquilo que eu te falei, eu fui pegando carisma das pessoas, dos caras. Além de me impor, né? Porque o seguinte, o futebol, tu não cria líder, tu já nasce líder. Às vezes não é um jogador da parte técnica que apareça igual vários, né? Como eu conheci o Balalo ali, o Balalo jogava muita bola. Eu nunca perdi Grenal e categoria de base e perder jogo. Eu não me lembro das categorias de base do Inter fazer isso, acontecer isso. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Tu tava ali treinando, aí quando tu ia olhar lá no pátio, apesar que o Falcão foi vendido para Roma em 80, mas assim mesmo nós pegamos grandes jogadores ali, que a gente olhava eles, nós caminhando no pátio lá, cara, tu dava de cara com o Jair, tu via os caras jogar bola, aqueles caras que tu tá louco, assim, ó, impressionante. Rubem Paz ajudou muito, Mauro Galvão, Mauro Pastor, Benítez, tu tá louco. Então tu encontrava esses caras direto. Então o que acontece hoje? Tu tinha um espelho, sabe o espelho? Eu tô ali, mas lá tá chegando o Benítez, lá o fulano de tal tá chegando, eu quero aquilo ali também. Hoje, o que acontece hoje? A gente olhava os treinos, né? Eu olhava como é que o Jair batia na bola, eu tive o prazer eu fiquei no banco vários jogos, o Jair jogando. Se não me engano, a última aparição do Jair foi em 83, 82, eu vi muito. Eu tive uma participação uma vez, em 83, o Jair estava ainda, entendeu? De ver os caras. Então a gente tinha uma margem. Aí foi pegando amizade. Aí E a chegada ao time profissional? Tinha umas corridas que tinha de desintoxicação que nós íamos até lá o gasômetro. Eu não sei se tu conhece, para chegar até o gasômetro correndo pela beira do rio ali, tinha um valão da Ipiranga que tinha que dar a volta lá, ele não tinha aquela ponte hoje que fizeram ali, tá entendendo? Eu tinha que dar a volta e pegar e ir lá no gasômetro. E era uma corrida de desintoxicação para aqueles que jogaram, nós tínhamos jogado no final de semana, e era corrida leve, era só lá para soltar. Antigamente dizia assim, tu quer tá com uma dorzinha aqui, vai até o gasômetro e volta. Então tu não tinha dorzinha nenhuma, né? O preparador físico arrebentava o cara. Mas eu nunca gostei de correr leve. Aí peguei pesado e me mandei. Quando eu cheguei no gasômetro, que o preparador físico estava lá anotando, que ia até lá, né? Porque tinha nego que parava no meio do mato ali, ali matava tempo e vinha caminhando. Aí aconteceu, daí eu vim da corrida, na volta do valão da Ipiranga, eu já estava passando ali na volta, eu já estava voltando, os caras estavam indo, e vai rir da minha cara, caixão, não sei o que, tu tá louco, não sei o que, eu disse, beleza, é o meu jeito, né, cara? Aí eu cheguei, eu me lembro que era até o falecido Ismael, era o roupeiro do nosso time na época. Então, daí eu cheguei ali, eu fui largar minha roupa pro Ismael, e o portão 2 é praticamente junto, sai no túnel do lado do profissional, que é do portão 8. Ele fica grudado um no outro. Do portão
portão 2 por dentro, tu sai lá no túnel do lado do túnel do profissional. Nisso eu tô entregando a minha roupa pro Ismael para tomar o meu banho, né? Entrou um segurança pelo portão, ali pelo vestiário nosso, por dentro ali, saiu do profissional, veio lá pro amador. Ele disse, o homem tá precisando de um cara pro meio campo. Só que seguinte, cara, eu ia fazer 17 anos, tinha cara já com 20, já tinha cara já programado para subir, tá entendendo? O que aconteceu? Só tava eu, cara. Aí o meio campo era a minha função. O Ismael disse assim, aí, vai rapaz, vai tu, cara. Tá louco, tá aí a tua chance, vambora. Eu digo, eu sou meio campo, vou. Aí o cara, então vem aí. O cara falou, né? Quando eu subi assim, cara, olha com quem que eu dou de cara. Mauro Pastor, Mauro Galvão, André Luiz. Cara, assim, eu digo, nossa senhora, é aqui que eu queria estar, né? Aí Luiz Carlos Vinck, tinha, eu acho que tava o Silvio Wickman, tinha, cara, assim, Rubem Paz tava também, tá? Aí Silvinho, Paulo Santos, Kita, eu acho que Kita tava. Aí o que aconteceu? O cara perguntou pra mim, vamos jogar, eu sou meio campo, não pediu meio campo, tu é nervosinho, falou bem assim pra mim, eu nem me lembro quem foi, falou assim, tu é nervosinho, toma aí colete, vai lá treinar. Cara, nisso, o que aconteceu? Eu me lembro que o Luiz Carlos Vinck tinha tomado o 3º cartão amarelo. Luiz Carlos Vinck, nunca vi cara tão colorado, tão profissional. Eu acho que o melhor lateral do direito que o Inter já teve é esse cara. Esse cara eu tenho orgulho de sempre comentar que ele, além de colorado, era um cara assim que Deus mesmo, um coração de leão. Aí eu me lembro que o Luiz Carlos treinou na reserva aquele dia que ele tinha tomado o 3º cartão amarelo. E uma coisa que eu sempre observava, sempre dava uma folguinha em eu olhar o treino profissional. Eu ia olhar, porque eu queria aquilo ali. O que aconteceu? Eu treinei na meia direita, o Luiz Carlos na lateral direita do time reserva, e na meia esquerda era Rubem Paz e Silvinho, ponto esquerdo do Inter. O Carlos estava voando. Ele não estava voando, ele estava andando de jato por cima de ti, entendeu? Só que eu me preparei muito, cara. Eu não sei, eu acho que eu senti um troço ali. Eu me lembro que o Rubem Paz pegou, ele tinha uma jogada que ele pegava, ele ia um pouquinho pra meia direita e virava o corpo e me dava um esticão lá na ponta esquerda pro Silvinho, uma jogada de contra-ataque que o Inter tinha. E eu sempre gravei isso aí, eu olhei muito. E eu sabia que o Silvinho quando driblava, ele nunca driblava pra dentro, ele dava um curto e um longo. Se tu botou os pés no chão, ele já dava o longo e já partia. E eu olhava muito isso aí, sabe? Eu sempre fui um cara observador nisso aí. Aí o que aconteceu? Quando o Rubem Paz pegou a bola, eu digo, ele vai enfiar lá no Silvinho, na ponta esquerda. Só que o Luiz Carlos tá lá, eu de costa, né? Eu não tava vendo que quando eu me virei, o Luiz Carlos tava caído atrás de mim. Ele escorregou, ele caiu. Cara, o Rubem Paz meteu a bola e me larguei atrás dele. Aí o que aconteceu? Eu me larguei atrás dele, eu dei um carrinho, quando ele deu um curto, que ele foi largar o longo, eu estiquei minha perna lá na frente, tipo que o Mauro Galvão faz daqueles carrinhos dele. Eu trouxe a bola, dei uma meia-lua nele e saí com a bola. Aí já saiu num contra-ataque de novo. Aí o Rubem Paz pegou de novo, ele driblou o Luiz Carlos. Quando ele foi me driblar, eu fui lá e roubei a bola dele de novo e toquei pro Luiz Carlos, o Luiz Carlos saiu. Aí eu fiz um baita treino. Daí quando eu olhei pra cima, assim, na arquibancada, que o pessoal chegou da corrida, né, cara? Era tudo sem camisa, tudo suave, tava todos meus companheiros ali, inclusive até os mais estavam programados profissional. E, cara, daí eu olhei os caras ali, daí terminou o treino. O que aconteceu? Eu fui descer pro meu vestiário, né, pra tomar banho. O cara disse, tu, só um pouquinho, vai aqui pelo vestiário do profissional, vai lá e toma uma aguinha, toma um cafezinho, vai lá e toma um café lá e espera lá um pouco. Eu, beleza. Quando eu saí, cheguei no vestiário, eu nunca tinha entrado no vestiário profissional, nunca tinha ido lá. Quando eu entrei assim, cara, eu vi aquilo ali, suquinho, a mesa de massagem, as banheiras de hidromassagem, e eu disse pra mim mesmo assim, é isso aqui que eu quero. Eu sempre fui um cara assim, determinado, sabe, mas eu senti uma energia muito grande quando eu entrava ali, parecia que eu nasci ali, então eu sou muito grato. Cara, daí eu digo, nossa senhora, mas daí tava demorando muito, eu tomei café, tomei suco, então me deu até dor de barriga lá, de tanto que eu comi lá. Aí o que aconteceu, eu vou lá pro nosso vestiário, eu ia sair pelo portão 8, aí o segurança me chamou, onde é que tu vai? Tu não escuta direito, tá nervoso ainda? Eu tô nervoso, mandaram esperar aqui, tô esperando 1 hora, não vem ninguém aqui. Cara, saiu a lista pro jogo do profissional, e como meu nome é Ayrton, né, a letra A, eu era o primeiro. E daí começou a minha trajetória, aí o problema já é outro, tu chegar lá no topo, mas o problema é te manter lá no topo. Me diz uma coisa, Ayrton, depois da subida, e aí já essa primeira participação, inclusive no tetracampeonato que tu citaste, do período na equipe principal do Inter, obviamente teve
depois em 87, especialmente a grande campanha no Campeonato Brasileiro e as participações em torneios internacionais na Europa. Mas olhando para a tua época na equipe de cima do Inter, quais são as principais lembranças que tu guardas? Na principal, assim, eu vou te lembrar, eu me lembro muito, assim, daqueles caras que marcaram, né? Assim, eu me lembro muito Mauro Galvão, Luiz Carlos Vinck, eu me lembro do Rubem Paz. O Tita veio só depois, o Tita nem era daqui, né? O Rubem Paz praticamente, Kita, Silvinho, eu me lembro de vários jogadores, assim. Pô, eu já fiz um meio campo fazendo quadrado. Eu me lembro o time, eu vou te falar o time, era Luiz Carlos Vinck, Tafarel, Pinga, Luiz e Mauro Galvão. Eu com a camisa 7, o Tita, Kita, Rubem Paz e Silvinho. Cara, eu digo, nossa, ruim eu não podia ser, né? Então, isso aí eu acho que foi 86, mas 85, sabe que teve uma história em 85, que nós fomos eliminados pelo Bangu aqui, que na época que foi o Curitiba que foi campeão brasileiro. E nós tínhamos ganho do Curitiba lá acho que 2 semanas antes, nós tínhamos ganhado 4-0 do Curitiba lá. Foi um jogo de noite no Couto Pereira. De noite, me lembro bem direitinho. Eu tava no banco aquele jogo. O Rubem Paz estraçalhou com o jogo, tudo. Na volta até o nosso avião quase bateu asa aí no Bahia, quase caiu. O André Luiz se agarrou em mim, ficou que nem louco, assim, nós vamos morrer hoje, entendeu? Eu vou te contar, 85 foi um ano que nós podíamos ter sido campeão brasileiro. Por quê? Nós ganhamos do Curitiba lá, que foi o atual campeão brasileiro. E fomos eliminados aqui pro Bangu. Perdemos 1-0 pro Bangu aqui, gol do Marinho de falta. Então aí o Bangu foi jogar Curitiba a final. Até que foi uma época que o Brasil de Pelotas fez uma baita de uma campanha. Mas se nós passarmos pelo Bangu ali, com certeza nós ia pra final com qualquer outro. Eu tenho certeza disso. Mas aí o ano de 87, nós ganhamos todos os torneios lá fora, né? Ganhamos todos os torneios em Glasgow, o torneio de Vigo, o Palma de Mallorca, não sei mais o que lá, ganhamos um monte de coisa. Aí 88 também fomos vice-campeão brasileiro contra o Bahia. Até então eu estava ainda. Mas assim, os caras que me marcaram, tem jogador assim que às vezes não aparece no time. Ademir Keffer também, que jogava muita bola. Eu peguei Miller, aquele volante que jogou no Novo Hamburgo, Luiz Freire, Betinho, o Silva, zagueiro, que veio na época também, Lúcio, lateral. Era tantos, cara, que nem Borracha. Assim, do bom Inter, que eu tenho umas lembranças assim particulares, né, que até nem vem agora a calhar aqui na hora, assim, o cara não lembra muito. Me diz uma coisa, teve um gol em Grenal em 86, não? Sim, eu fiz o gol, eu me lembro, foi quando o Renato foi cortado da seleção brasileira pelo Tele Santana, ele e Leandro, e nós tínhamos 12 jogadores da base, 7 no time titular do Inter, 86, Renato foi cortado e eu acho que tinha 45 ou 50 mil pessoas no Estádio Olímpico, que falaram que o Grêmio ia atropelar o Inter, que o Renato não sei o que, ia fazer o diabo, ele veio, se apresentou, o Olímpico estava cheio esperando o cara, tá? Estava esperando ele. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aí foi 15, se eu não me engano, foi 15 minutos, não sei o que, o Grêmio estava ganhando 1-0, gol do Renato. O Balal empatou, e aí o Mauro Galvão estava jogando na lateral esquerda, na zaga tinha Pinga e Aloysio. O lugar que o Mauro Galvão tinha para jogar, por incrível que pareça, era só na esquerda. Porque com Pinga e Aloysio na cabeça no meio ele não jogava. Eu vou te falar, o Mauro Galvão jogou um baita de um zagueiro que só jogou porque o Pinga machucou. O Pinga machucou em 87 naquele Grenal. Mas deixa eu contar esse gol do Grenal. Aí o que aconteceu? Como o Mauro Galvão estava na esquerda, eu estava de camisa 8, porque eu sempre joguei de 8. Eu conheço o Mauro. O Mauro, quando ele pega pelo lado esquerdo, que ele passar pelo primeiro cara, ninguém mais segura ele. Por mais lento que achavam que ele era, que ele não era, né? Quando ele passou o meio campo, eu estava bem na meia direita, assim, do nosso campo. Quando ele passou o meio campo, que ele driblou um, daí ficou só um alfinete, eu acho que para ele driblar, eu digo, o Mauro vai passar. E se ele passar, eu vou disparar aí eu disparei entre o Baidec e o Luiz Eduardo ou o Casimiro, uma coisa assim, na meia-lua da área grande do Grêmio. Eu disparei da meia direita, assim, ó, quando o Mauro passou pelo alfinete, ele meteu de 3 dedos, sabe, de perna direita, que ele não cruzava de esquerda, ele não sabia bater de esquerda, ele só desarmava, mas chutar a bola, não.
Eu acho que ele caía no chão. Aí o que aconteceu? Ele pegou e deu um 3 dedos assim, eu entrei no meio entre os dois, ela encobriu o Baideca, eu matei no peito, não deixei ela cair e virei. E virei e explodi aquela. Por mim eu derrubaria aquela rede, eu destruía tudo aquilo lá numa hora só. Eu quis quebrar a mão do Mazzaropi, e quebrei a mão dele, porque ele botou a mão na bola, mas não conseguiu segurar. E a bola levantou. Aí viramos o jogo, 2-1, aí o Marcelo Vita fez o terceiro. E eu fiz outro também, que foi na estreia do Sabella. Até tem uma história pra contar que eu tava na concentração e chegou esse gringo lá, cheio de balaca, Sabella, vontade de jogador, argentino, e joga de meia riada. Então eu disse pro treinador assim, ó, pode me marcar que esse gringo não vai nem tocar na bola. Eu vou grudar o laço nele. E o que aconteceu? Nós ganhamos de 2-0 o Grenal, e eu fiz o gol que o 30 do segundo tempo o gringo pediu pra sair. Eu fiz um gol de falta que ela não entrou direto, né? Ela pegou, o goleiro, eu acho que era o Beto que estava jogando, o Mazzaropi não estava aquele dia. Eu dei uma paulada, ele espalmou, pegou na cara do Henrique e entrou, com bola e tudo. Esse foi um Grenal também que eu fiz um gol. Sem dúvida nenhuma. Queria que tu falasse um pouquinho do teu período na Argentina, no News Old Boys de Rosário, de alguma forma, como é que se encaixavam Ayrton Caixão, News Old Boys e até Diego Maradona em um determinado momento da história. É que assim, ó, eu fui para um Chacarita da Argentina. Eu me lembro, veio um empresário, é lógico, né, um empresário argentino, e veio aqui no Brasil e deu uma olhada nos jogos. Eu acho que eu estava aqui no São José. Eu fui fazer um treino ali no São José, uma coisa assim. O que aconteceu? Esse cara me viu e daí fez um convite para mim, só que quando eu cheguei lá na Argentina, eu ia fazer um teste, um tipo de um teste, né? Porque o cara tá te levando tudo. Eu acho que eu me lembro que eu tava sem contrato ainda, eu não tinha. Aí eu fui com ele, ele me pegou de avião, me levou. Eu ia pro Chacarita. Chacarita é ali no bairro de Buenos Aires. Aí ele me deixou no hotel. Quando chegou no hotel, cara, eu digo, moxa vida, eu acho que eu entrei numa fria. Em termos, né? Eu acho que eu entrei numa fria. Por quê? Eu vi dois jogadores, 2 meninos que estavam lá, do Fluminense do Rio. Tinha um gaúcho, um paulista, tinha mais uns 5. Estavam no hotel. E eu fui para um hotel. Eu cheguei lá nesse hotel onde esse empresário estava levando jogadores, inclusive esses jogadores ele que tinha levado. Só que daí eu conversando com eles, né, eu digo, pá, e aí como é que vocês estão aí? Ah, nós estamos um mês aqui já e estamos treinando só em pracinha, nas praças, sabe? Eu digo, não acredito, cara. Eu digo, caramba, e agora? Eu acho que eu entrei numa fria. Só que o seguinte, ele conseguiu, eu fui treinar no Chacarita e eu passei no teste Chacarita, mas ele viu que eu tinha chance de ganhar mais dinheiro. Ele viu que eu tinha chance de ganhar mais dinheiro comigo. Aí ele pegou assim, nós vamos para Rosário. Tá, eu digo, tá, beleza, vamos embora, vamos pra onde? O Rosário Central, não sei, não, é o News Old Boys, onde o Messi e tá, inclusive quem tá lá hoje é o Maradona, fazendo uma preparação. Ele tava lá e depois era a Copa do Mundo, isso aí foi em 94, né? 94, foi a Copa dos Estados Unidos, né? Que onde pegaram ele, não foi? Eu passei no teste do News, só que aconteceu, esse empresário, aí ele foi para Buenos Aires pegar a papelada, só que quando ele foi, ele já levou meu dinheiro. Ele levou meu dinheiro para lá. Mas eu fiquei 3 meses e meio lá. Só que daí ele levou meu dinheiro, demorou para vir, e não vinha nunca, mas eu treinando forte, cara. Olha, mas os caras não, vou te falar assim, em termos de jogo eu não podia jogar ainda, porque o cara não vinha, não trazia, lá sei eu o que aconteceu. Eu acho que ele estava repartindo um dinheiro junto com algum dos diretores, tá? E o cara ficou me segurando. Contando quando eu ia ser convocado para um jogo, inclusive, eu vou te falar coisa, o Maradona exigiu que os caras fizessem, não me deixasse eu longe que eu digo assim, treinar junto e regularizar de uma vez, entendeu? Porque quando eu estive no Guarani de Campinas, eu era muito amigo do Careca, e ele sabia que eu era amigo do Careca, porque quando eu joguei no Guarani de Campinas, em 89, 90, o Careca ia lá no campo do Guarani com o Maradona. Eu me lembro bem direitinho, eu fui no apartamento do Careca, na cobertura do Careca, lá que ele morava no bairro Cambuí, lá em cima, e eu fui lá, o Maradona tava. Aí eu contei a história, uma vaca, tá louco, Maradona? Só que o seguinte, pra estar perto do Maradona, cara, é impressionante, os caras amam o cara. Ele não consegue andar, cara, é impressionante.
Aí deixa eu contar a história. Daí foi, o que aconteceu? Daí o empresário me ligou, aí quando eu cheguei no hotel, porque eu tava morando no hotel ainda, cheguei no hotel pra pegar minhas coisas, a minha mala e as minhas coisas estavam ali na rua. Na rua não, ali na recepção, né? Eu disse, o que passa? Não sei o que. Ah, que o cara não pagou a minha conta do hotel, cara. Ele simplesmente foi embora. Aí teve uma ligação que ele estava vindo. Tu não vai acreditar, essa história assim, a minha mulher tá perto de mim aqui, ela ficou 3 meses longe de mim aí, louca da vida comigo, mas o que eu ia fazer? Aí o cara ligar lá que ele tava vindo, saindo do aeroporto lá de Buenos Aires, ele tava vindo, só que ele tava vindo com o amante dele. Tu não vai acreditar o que aconteceu, o cara infartou no avião, a mulher não me conhecia. Quando eu cheguei no aeroporto para esperar ele, o cara era ambulância e entrando no aeroporto e entrou na pista e foi lá e tirou. Só que era o cara, mas eu não vi ele sair. E na mão dessa mulher tava uma maleta, que eu tenho certeza que o meu dinheiro tava ali. Só que eu não pude chegar nela, ela passou, foram pelo lado lá e foi embora, o cara morreu. E aí eu fiquei ferrado da vida. Eu digo, eu não vou ficar aqui. Daí eu tava proibido até de entrar no hotel. Daí fui lá no clube, os caras conversaram, os caras pagaram o hotel, pagaram a passagem, me despedi lá e vim embora. A minha liberação não chegou, né? Não tinha nem chego ainda. Aí eu fui sacaneado, né? Mas tive o prazer lá de ver os caras tudo, até tinha um goleiro lá, o goleiro Isla, e eu vi um monte de cara lá, um monte de cara bom, mas infelizmente essa passagem, a Nacional de Montevidéu eu joguei Campeonato Montevidéu, fui eliminado a Libertadores na Libertadores pelo mesmo cara que tirou o Inter, a Marija, perdemos 1-0 também, e no Centenário a gente foi eliminado pelo Olímpia do Paraguai. Joguei um campeonato e uma Libertadores, eu joguei por ele. Ayrton, quero te fazer uma pergunta mais genérica. De que maneira um estádio cheio, por exemplo, o Beira-Rio cheio, te afetava como jogador? Cara, tu sabe que a gente tem parece que tu vai entrar num palco, tu entra num palco, num teatro, tu chega ali e daqui a um pouco sabe quando o juiz apita, aí desliga aquilo e tu escuta até o que teu goleiro tá falando lá de ti. Mas uma coisa me marcou muito, eu só não me lembro, eu não tenho recordação disso, eu só me lembro do primeiro jogo que eu fiz. Eu não me lembro com quem foi, mas eu vou te contar a situação que aconteceu. Foi a primeira vez que a minha mãe foi num estádio de futebol. Tu acredita que quando eu entrei em campo, ela estava na social, ela e todos os meus irmãos, os meus 26 primos, tava tudo ali. O presidente só disse assim, a tua família encheu o Beira-Rio. Ele falou pra mim, tu sabe que é uma coisa assim, foi emocionante pra mim, assim, a minha mãe nunca tinha ido no estádio de futebol. Tu acredita que quando eu entrei em campo, eu virei assim, eu olhei, eu enxerguei ela, eu tive a imagem dela ali, cara, e eu olhei a minha mãe. Tu sabe quando, antes de começar o jogo, eu olhei de novo e eu consegui enxergar ela indo embora, sabe? E eu disse assim, eu acho que ela tá indo porque ela não vai aguentar assim, sabe, a emoção, né, cara? E eu senti também aquilo ali, eu não me lembro o jogo que foi, mas aquilo ali que marcou muito. E sabe que o Beira-Rio é o seguinte, o Beira-Rio, ele tem uma magia assim, um negócio assim, todo mundo fala assim que os anos 80, né, os anos 80 do Inter não foram bons, mas eu vou te contar os anos 80, a gente foi tetracampeão gaúcho, 90% dos jogadores das Olimpíadas representando o Brasil em Los Angeles 84, inclusive eu fiz toda a preparação, só não fui, porque ele levou o Ronaldo, do lateral do Corinthians, eu era reserva do Luiz Carlos na seleção gaúcha, na lateral direita. Em 87 nós somos vice-campeão brasileiro, 88 vice-campeão brasileiro. Hoje os caras brigam para ser 10º no Campeonato Brasileiro. Nós somos 2 vezes seguidos. E uma semifinal de Libertadores 89 dentro do Beira-Rio. A gente foi eliminado. Sabe por que eles consideram? Porque o Grêmio tinha sido campeão brasileiro em 81 e campeão mundial em 83. Então os anos 80 não foram porque olha o que a safra que a gente tirou. Onde é que tu via Inter comprar jogadores nos anos 80? Porque tudo reflexo dos anos 70, daquela herança maravilhosa que aqueles caras deixaram para nós, entendeu? Olha o que os caras revelavam. O Inter, tu ia na categoria de base e buscava 12, 13 jogadores na hora que tu queria. Tu quer um zagueiro, tinha. Tu quer um lateral, tinha. Tu quer um atacante, tinha. Tá entendendo? É impressionante, cara. Então, assim, os anos 80, assim, do Inter, eu não considero uma coisa ruim. Ayrton, vamos para a última pergunta. E a última pergunta ela é padrão aqui
nas nossas entrevistas. Foi uma conversa maravilhosa. Muitas lembranças e lindas histórias que tu pudeste compartilhar com a gente. Certamente a gente vai voltar a fazer contato em uma outra ocasião para seguir contando, porque são muitas histórias que tu tens para dividir com a gente. É alguém que claramente traz o coloradismo desde dentro e põe para fora com muita propriedade. Queria que na resposta final tu deixasse para os nossos ouvintes e para nós aqui da Rádio Colorada uma descrição de quem foi o Ayrton Caixão, jogador dentro de campo, características. Olha, o Ayrton Caixão, em primeiro lugar, ele é muito grato porque esse clube me deu vida, me deu instrução e, acima de tudo, me deu amor que eu precisava para passar as barreiras da vida. Esse clube me deixou, assim, o homem mais feliz do planeta. Me encheu e me confortou meu coração de amor. Esse é o Esporte Clube Internacional. Bom, por favor, eu não tenho mais nada para acrescentar depois desse lindíssimo relato. Ayrton, muito obrigado pela entrevista e, como eu sempre gosto de dizer, muito obrigado por ter representado também a camisa do Inter e claramente um colorado de primeiríssima categoria hoje nos atendeu para falar sobre coloradismo, sobre histórias de futebol e deixou aí certamente lindas lembranças que ficam repercutindo agora dentro da nossa programação da Rádio Colorada. Foi um prazer, amigo, te escutar aqui na Rádio Colorada e certamente voltaremos a conversar. Até uma próxima e tudo de bom, Ayrton. Obrigado, o prazer foi meu. Valeu. Programa Velhas Súmulas, na tarde deste sábado, faz contato de sempre com o jornalista da Rádio Colorado, Hernani Campelo e Grande, pesquisador sobre a história do Internacional. Hernani Campelo, muito boa tarde, é um prazer sempre ouvir as histórias que o amigo vem a detalhar aqui dentro do Velhas Súmulas na Rádio Colorada, para quem acompanha a rádio oficial do Internacional. E hoje começamos falando sobre um dos já muitas vezes aqui referido pelo senhor, grandes ídolos que o senhor tem dentro do esporte, dentro da vida, que é Valdomiro Vaz Franco. E hoje nós falamos de Valdomiro Vaz Franco porque no último dia 26, que vem a ser a última segunda-feira, completaram-se 41 anos de um recebimento de um prêmio por parte do Valdomiro, que foi o prêmio Belfort Duarte, por ter completado ao menos 10 anos sem expulsões em competições nacionais. Valdomiro Vaz Franco, um gigante. Hernani, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Diego Cigales, mais uma grande láurea da carreira profissional do Valdomiro Vaz Franco, mas primeiro acho que vale contextualizar o prêmio Belfort Duarte, porque é um prêmio muito importante, foi muito importante, muito valorizado no futebol e no esporte brasileiro nas décadas passadas e hoje está em desuso. Não sei nem se hoje algum atleta teria os pré-requisitos para receber o prêmio Belfort Duarte, e na minha contextualização tenho certeza que o ouvinte vai entender essa minha afirmativa. Por quê? O prêmio Belfort Duarte foi criado em 1946 pelo CND, o Conselho Nacional de Esporte, para premiar o atleta de futebol, amador ou profissional, que ficasse 10 anos sem ser expulso no campo de jogo. 10 anos sem ser expulso. Hoje em dia isso é raríssimo, ainda mais raro, né? Mas enfim. E o prêmio entregava uma medalha de prata para o jogador. O prêmio foi criado pelo Conselho Nacional de Esportes, Conselho Nacional de Desporto, na época o CND, que tinha os seus CRDs, os Conselhos Regionais de Desporto, dentro da estrutura do esporte nacional no Brasil nas décadas passadas. Hoje, não existe o CND, existe o Conselho Nacional de Esportes, existem os conselhos estaduais, mas não com o mesmo espaço de mídia, talvez com a mesma importância que tinha nesses tempos idos nas décadas de 40 até a década de 80, mais precisamente. O esporte hoje é regido pela chamada, apelidada Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto, que é do início dos anos 2000, quando
deixou de existir legalmente o Conselho Nacional de Desporto e os seus CRDs. Aqui no Rio Grande do Sul, o CRD foi substituído pelo Conselho Estadual de Esporte, mas não tem as mesmas funções e o mesmo número amplo de funções que tinha na legislação anterior, só para contextualizar. 10 anos, então, o atleta tinha que ficar sem ser expulso do campo de jogo em qualquer competição oficial, amador ou profissional do futebol. Aí o prêmio foi criado pelo CND e foi incorporado pela CBD, Confederação Brasileira de Desporto, que há algumas décadas passou a se chamar CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Então era a CBF que fazia a entrega desta honraria, desta medalha de prata ao atleta que ficava 10 anos sem ser expulso de campo. E por que Belfort Duarte? Quem foi o tal do Belfort Duarte? O João Evangelista Belfort Duarte, ele é um maranhense, nascido lá em São Luís do Maranhão, ainda no século XIX, e que veio jovem estudar em São Paulo e depois se mudou para o Rio de Janeiro. E em São Paulo, ele criou o primeiro clube de futebol fundado somente por brasileiros, que foi a Associação Atlética Mackenzie, primeiro clube de futebol formado por brasileiros, porque em São Paulo já tinham alguns clubes de futebol, no Rio também, mas sempre com fundadores de origem europeia, mais precisamente a maioria inglesa, alguns com fundadores de origem alemã. Em São Paulo, o grande time da época era o São Paulo Athletic, que era um clube fundado por ingleses. Então foi um brasileiro que fundou o primeiro clube de futebol de brasileiros em São Paulo. Aí ele se mudou para o Rio. Quando ele chegou no Rio, existia já o América Futebol Clube, fundado em 1904, e ele passou a defender as cores do América. E ele é um dos homens mais importantes da história do América Futebol Clube, tradicionalíssimo e importante clube do futebol carioca e brasileiro. Ele se mudou para o Rio de Janeiro em 1907, se incorporou ao América, foi o responsável pela mudança das cores do América, que era vermelho e preto, e por decisão do Belfort Duarte passou a ser vermelho e branco, é o rubro, o diabo, apelidado anos mais tarde, e com a camisa do América como jogador, ele fez parte do time que conquistou o primeiro campeonato estadual do Rio de Janeiro pelo América. Em 1913, o América, que foi 7 vezes campeão estadual do Rio de Janeiro, o mais recente, nem tão recente assim, é de 1960. E aí depois de jogador, ele foi diretor-geral, foi presidente do América, ele foi o cara responsável como dirigente a abrir o América para jogadores negros, foi um dos primeiros clubes, não o primeiro, mas um dos primeiros clubes no Rio de Janeiro, da liga principal do futebol do Rio, a ser aberto a negros, e era um grande disciplinador. Ele proibia que jogadores fumassem cigarro antes dos jogos e dos treinos, e ele proibia que os atletas aparecessem embriagados ou que bebessem momentos antes ou dias antes das partidas de futebol. Foi o primeiro disciplinador que se tem notícia no futebol. Não gostava de beberranças, não gostava de atletas, jogadores fumantes, e gostava de uma disciplina muito rígida. E aí, quando o CND foi criar um prêmio para homenagear e para prestigiar o atleta que ficava 10 anos sem uma expulsão, lembrou do Belfort Duarte, que morreu de forma trágica. Para fechar um pouquinho da vida do Belfort Duarte, ele morreu de forma trágica em 1918, tinha menos de 40 anos. Ele morava num sítio em Campo Belo, no interior do Rio de Janeiro, perto de Resende, e por uma disputa de terras ali, a terra é minha, a terra é tua, a terra é dele, a terra não é dele, acabou tomando um tiro e vindo a falecer com menos de 40 anos o grande Belfort Duarte. Dito isto, contextualizado o que é Belfort Duarte, o que é o prêmio Belfort Duarte, ele foi criado em 1946, foi extinto na década de 80, depois no início dos anos 2000 a CBF tentou recriar e inclusive recriou, chegou a fazer uma distinção de prêmio Belfort Duarte, se não me falha a memória, no ano de 2007, mas ele foi muito forte, muito importante nas décadas de 40, 50, 60, 70 e 80 no futebol brasileiro. E o Valdomiro Vaz Franco foi um dos jogadores do Rio Grande do Sul
que recebeu esta honraria. Em 1979 recebeu o Valdomiro no dia 26 de outubro, porque ele tinha completado ali 10 anos de carreira profissional sem ser expulso. Ele que começou jogando profissionalmente lá em 1967 no Comerciário de Criciúma, passou pelo Perdigão de Videira jogando a Copa do Brasil de 1967, emprestado no Comerciário ao Perdigão de Videira, que havia sido campeão catarinense em 1966, e aí em 68 ele veio para o Internacional, e tinha todo esse período, desde lá do primeiro jogo profissional dele, em 66, 67, até então não tinha recebido cartão vermelho, e nunca recebeu, nunca foi expulso de campo, o perna de rifle, Valdomiro Vaz Franco. Lindíssima contextualização, Hernani. Passamos para a última terça-feira, quando se completaram 8 anos do falecimento de um dos grandes nomes da história do Inter, Hernani, Milton Vergara. Milton Vergara, querido, residia em Belém Novo, no extremo sul de Porto Alegre. O seu irmão, o seu Vergara, como eu chamo, trabalha sempre na portaria, em jogos do Internacional, no acesso da imprensa. O cara também muito querido, o seu Vergara, irmão do Milton. O Milton jogou no Internacional nos anos 50, né? Ele surgiu no futebol amador, futebol de várzea de Porto Alegre, jogando no Vila Cristal, na zona sul de Porto Alegre. E foi pro Internacional em 1949. Em 50 assumiu a titularidade do Inter e ficou na meta colorada como titular até 56. Foi campeão gaúcho em 50, 51, 52, 53 e 55. Em 50 ele não jogou, né? Praticamente não jogou, ele era muito jovem, garoto, e foi inclusive campeão juvenil pelo Inter naquele ano, mas fazia parte do elenco. Em 51 também ele não teve muita atuação, mas de 52 em diante ele foi muito efetivo no gol colorado. E em 1956 ele era o goleiro do Internacional no famoso Grenal da abertura do Estádio Olímpico, o Grenal do 6-2. Aí ele teve um período, um desses anos, ali por 51, teve um período de empréstimo ao Brasil de Pelotas. Depois que ele saiu do Internacional, ele teve uma rápida passagem no Esportivo de Bento Gonçalves e foi jogar no Paraná, em Curitiba, onde também é ídolo do Atlético Paranaense, foi bicampeão paranaense pelo Atlético nas temporadas de 1958 e 59. E aí depois ficou residindo por alguns anos em Curitiba, chegou a ser treinador de clubes de futebol no Paraná, inclusive do próprio Atlético. Depois retornou para Porto Alegre e residia no extremo sul de Porto Alegre, em Belém Novo. Faleceu em 2012, ele já tinha 81 anos, estaria fazendo, se vivo fosse, 89 anos, o grande Milton Vergara, goleiraço da história do Internacional. Sem dúvida alguma, Hernani. Passamos ao dia 29 de outubro, que foi a última quinta-feira, porque nela se completaram 104 anos da vitória do Inter em um clássico Grenal por 3-2 fora de casa, que acabou resultando no 4º título do citadino de parte do Inter. No estádio da Baixada do Grêmio Porto Alegrense, lá no bairro Moinhos de Vento, onde hoje está o Parcão, bem na descida da lomba da Mostardeiro, como é chamado, bem na descida da lomba, quando termina a lomba ali era o campo da Baixada, por isso Baixada, inclusive. O árbitro foi o Teobaldo Ferges, da família Ferges, que tem uma famosa ótica em Porto Alegre há muitas décadas. E o Internacional jogou com Silva, Simão Alves, zagueiro colorado, e Raul, Mário Cunha, Lucídio e Bitu, que era o irmão do clube, Túlio Araújo, Oswaldo Bendionda, Miller e Francisco Vares. O técnico era o Bitu, o Ricardo Clube, o seu irmão, o Carlos Clube, o primeiro grande ídolo da história do Internacional. Os gols do Inter, Oswaldo, Miller e Túlio Araújo, Inter 3, Grêmio 2 no Fortim da Baixada. Tetracampeão de Porto Alegre. Muito bem, Hernani. E aí nós chegamos no dia 30 de outubro, no caso nesta sexta-feira, se completou aniversário, e aí são um total de 75 anos, de um capítulo à parte dentro do período do rolo compressor, que é os doutores em futebol. O Inter entregou diplomas aos jogadores, Hernani, em referência à sequência de títulos estaduais.
momento mágico da história colorada. E para honra gigantesca da família De Lorenzi, tem um diploma desses na família De Lorenzi. Jorge De Lorenzi, meu tio avô do Lisca, técnico de futebol, era o goleiro suplente do grande Ivo Vink e foi ex-campeão gaúcho pelo Internacional em 1945, foi um dos atletas que teve a distinção de receber o diploma de doutor em futebol da direção do Internacional. A imprensa começou a chamar o time do Inter, os jogadores do Inter, de doutores em futebol, porque davam uma aula de futebol, literalmente essa é a leitura bem clara. E aí começou a sair nos jornais, no Correio do Povo, na Folha da Tarde, no Diário de Notícias, que era um jornal muito forte na época. Os doutores em futebol darão nova aula no domingo à tarde, enfim, chamando para os jogos. E isso começou a gerar grande entusiasmo nos torcedores, e os torcedores começaram a chamar os atletas do Inter, se referiram aos atletas do Inter daquela época, os doutores. E aí no final daquela temporada, nem tanto ao final, no dia 30 de outubro, a diretoria do Inter distinguiu numa solenidade no Estádio dos Eucaliptos cada atleta com o diploma de doutor em futebol. Sensacional essa sacada da diretoria do Inter para ficar este feito popular, né, que surgiu de fora para dentro do clube, em algo oficial do clube, a distinção aos doutores do futebol. Grande momento da história do nosso Inter, o inesquecível rolo compressor. No mesmo 30 de outubro, porém, de 2002, Hernani, o Inter fazia o seu gol de número 1000 dentro do Campeonato Brasileiro. Foi uma derrota fora de casa para o Atlético Mineiro por 3-2. Gol este de número 1000 marcado pelo lateral esquerdo Cássio, Hernani. Cássio, lateral esquerdo, que veio do Flamengo para o Internacional. 2002 foi um ano difícil para o Inter, mas essa efeméride faz parte daquele ano de 2002. 30 de outubro, no Mineirão, lá em Belo Horizonte, Roberto Lopes foi o árbitro. O Inter jogou com Klemer, Luizinho Neto, que veio do futebol catarinense, tinha jogado no Criciúma, jogou também no Joinville, o Ronaldo, zagueiro da base do Inter, Luiz Alberto e Cássio, os dois oriundos do Flamengo, Alexandre, volante, que veio do São Paulo Futebol Clube, e o Clayton, da base colorada, o Cleitão, volante da base colorada, o Cleiton Xavier, que veio de Alagoas, era o meio campo. No ataque, Fabiano Costa, o genro do Luxemburgo na época, tinha jogado no Santos Futebol Clube e em outras equipes do centro do país, e o Fernando Baiano, centroavante, originário da base do Corinthians. O técnico era o Celso Rotti. Entraram no time o Márcio Guerreiro, Márcio Ram, hoje auxiliar técnico do Lisca no América Mineiro, o Daniel Carvalho, grande jogador criado no Celeiro de Ases, e o Geninho, volante, que veio de Alagoas, junto com o Cleiton Xavier e com o Rubiano, 3 jogadores oriundos do CSA de Alagoas para o Internacional. Os gols do Inter foram marcados naquela derrota por 3-2 pelo Fabiano Costa, aos 21 do primeiro tempo, e aí o Inter perdia por 3-1, e aos 46 do segundo tempo o Cássio descontou, marcando esse gol histórico na trajetória do Inter na história dos campeonatos nacionais. Muito bem, Hernani Campelo, chegamos agora ao dia 31 de outubro, que vem a ser este sábado. Está de aniversário nada mais, nada menos do que um dos grandes nomes já formados no celeiro de Ases, jogador com serviços prestados inclusive naquele período recém-mencionado, importantíssimos ao Inter. Dunga completa aniversário nesse sábado. Todas as felicitações para o capitão do Tetra Campeonato Mundial da Seleção Brasileira, jogador que sempre deixou absolutamente tudo pela camisa do Inter dentro de campo, atleta formado na nossa base. Hernani, gostaria que comentasse um pouquinho sobre 2 aspectos, entre outros que tu queiras comentar. Mas por que Dunga foi tão vencedor na trajetória dele, no teu entendimento? Eu gostaria que tu relembrasses um pouquinho do jogo do Dunga dentro de campo e da personalidade dele. Carlos Caetano Bredorverri, o Dunga, né? Nasceu em 1963, em 31 de outubro de 63 nasceu o Dunga, que está completando, portanto, 57 anos. O Dunga, ele venceu no futebol e na vida por ser um obstinado, uma dedicação impressionante, um cara que decide fazer alguma coisa e vai a morrer buscar aquele objetivo. Era assim dentro de campo, é assim fora de campo, um obstinado, um batalhador, um determinado, focado. Tem vários sinônimos que se pode usar para isso, alguns até mais usados nos tempos modernos. Focado, tem o foco no trabalho. Ele é um determinado, um obcecado pelo objetivo traçado. Era assim como atleta, é assim como treinador, é assim na sua vida
privada, na sua vida pessoal, um cara muito sério, muito dedicado, muito focado. Para muitos acaba sendo um cara fechado, amarrado, chato, ranzinza, mas nada disso. Quando ele determina um foco, o importante é o foco, e se alguma gracinha possa tirar ele do objetivo, ele evita a gracinha e vai no objetivo. Não tem nada de mal-humorado, não. É um cara muito agradável na conversa, assim, descontraída, na conversa descomprometida. Mas quando é trabalho, é uma determinação, é um foco, é um objetivo, nada desvia o foco e o caminho de Carlos Caetano Bledório, velho. Um grande exemplo de vida, viu? Dúvida nenhuma. Me diz uma coisa, Hernani, dentro de campo, quais eram as características do Dunga, especialmente para o torcedor mais jovem, para a torcedora mais jovem, que não teve o prazer de ver o Dunga em campo? Raça, marcação, entrega a morrer dentro das 4 linhas e o chute a meia distância. Batia muito forte e muito bem na bola. Era um reboteiro, como se dizia muito nos anos 80. Chutes a meia distância, da intermediária ofensiva, já mirava o gol e arriscava, além da bola parada. Um jogador que tinha a marcação como seu ponto forte, mas não era só marcador. Ele nunca foi um quebrador de bola, bem antes pelo contrário. Tinha qualidade, principalmente a característica principal, além da força de marcação e da determinação, na minha concepção, era o chute a meia distância, que é algo que decide jogos, especialmente jogos complicados, onde é difícil de entrar dentro da área adversária e que não é tão comum no futebol de hoje, também já na época, mas de hoje talvez um pouco mais, o chute a meia distância, uma característica muito importante, inclusive para o futebol dos tempos atuais. Perfeito, Hernani. A gente fecha as datas em relação a este sábado, recordando o Clássico Grenal de número 7, que ocorreu em 31 de outubro do ano de 1915. O Inter venceu, na condição de visitante, o seu primeiro Clássico Grenal dentro do histórico desse confronto direto com o rival de toda a vida, Hernani. O Internacional era tricampeão municipal, já havia conquistado o título, e aí foi jogar um amistoso no Fortim da Baixada, o estádio do Grêmio, no bairro Moinhos de Vento, com Aristides Prado da Silveira de árbitro da partida, e o Inter tocou 4-1 no time adversário. 2 gols do Bendiomba, um do Túlio Araújo e um do Miller. O primeiro gol do Miller no primeiro tempo, os gols do Bendiomba e do Túlio Araújo no tempo final. Miller fez 1-0 aos 44 do primeiro tempo, para ser bem preciso. Bendiomba fez o segundo gol do Inter aos 4 do segundo tempo, o Túlio fez aos 30 e o Bendiomba aos 42. O técnico do Inter era Horácio Carvalho. O Inter de Baias, Simão Alves e Argemiro Dornelles, Bitu, Clube, Carlos Clube, os 2 irmãos jogando juntos na equipe, o Ricardo Clube e o Carlos Clube, e Lucídio, Túlio Araújo, Osvaldo, Bendiomba, Miller e Francisco Várias. Inter 4-1 neles, lá no estádio do Grêmio Porto Alegrense, no bairro Moinhos de Vento. Linda lembrança, Hernani. E a gente fecha as lembranças desta semana passando a uma lembrança que vem neste domingo, dia 1º de novembro, em relação ao ano de 1938, outra vitória em Clássico Grenal, como manda a história do Clássico. O que mais aconteceu no Clássico Grenal foram vitórias do nosso Internacional. No dia 1º de novembro de 1938, teve goleada, Hernani. Uma goleada expressiva e poderia ter sido por mais. Impressionante. Foi 6-0 pro Internacional. O Inter ainda teve 5 gols anulados, 2 por toque de mão e 3 por impedimento, segundo a arbitragem da época nessa partida. O juiz justificou ao presidente Hildo Meneghetti do Internacional que 11-0 seria um resultado demais para o Grenal. Ficou com peninha o árbitro Álvaro Silveira. Tem que guardar esse nome para todo sempre. Já faleceu o senhor Álvaro Silveira, mas a gente não pode esquecer esse nome. O cara anulou gols do Inter por peninha do adversário. Mas enfim, os motivos oficiais foram 2 que teriam sido toque de mão e 3 por impedimento. Mas ele falou ao Hildo Meneghetti após o jogo que 11-0 seria demais para o Grenal. O Inter ganhou então oficialmente por 6-0. Júlio Petersen, Viena e Risada, Osvaldo Brandão, Silenzi e Levi, Acácio Castilho, Silvio Pirillo, o gigante da história colorada, Miguel e Filhinho. Técnico Abraão Fernandes Bolsas. O Rui Motorzinho entrou no time no decorrer da partida no lugar do Miguel. Os gols do Inter, os que valeram, né? Acácio aos 8 do primeiro tempo, Silvio Pirillo aos 17 do primeiro tempo. Acácio de novo fez o terceiro
Aos 11 do segundo tempo, o Filhinho fez 4-0. Aos 29, o Acácio fez o seu terceiro gol no jogo, o quinto que valeu do Inter. Aos 35 do segundo tempo, e o Miguel fez o sexto gol válido do Inter aos 43 do segundo tempo. Lembrando que o Colorado teve 5 gols anulados no Grenal 055, Grenal 55, no estádio da Timbaúba, no bairro Rio Branco, Rua Alcides Cruz, que pertencia ao Grêmio Esportivo Força e Luz. Era o estádio com maior capacidade de público na época, por isso que o Grenal foi lá. Inter 6-0, valeu uma taça, a Taça Martel, que ficou de posse do Internacional. Diego Cigales. História pura do nosso Inter, Hernani, como sempre. E agora a gente faz a substituição. Sai o pesquisador e jornalista Hernani, entra o torcedor Hernani Campelo para falar da sua seleção de todos os tempos do Internacional. Hernani, vamos fechar essa escalação como? Quem é que vai jogar em torno do centroavante, Hernani? É complicado, né, Che? Tu me colocasse aí numa saia justa, Diego Cigales. Eu não gosto dessas formações e seleções porque não tem como ser absolutamente justo, né? Eu consigo ser justo com os 11 escalados, mas acabo sendo injusto com tantos outros. Mas enfim, né? Também não posso fugir às responsabilidades e montar seleções, eleger os melhores faz parte também do trabalho de análise e de acompanhamento do futebol. E aí vai muito do gosto pessoal, vai muito do esquema, enfim. Optei por um 4-2-4 justamente para tentar acomodar tantos craques na peça ofensiva. E aí tem uma questão, né? Nas pontas é Valdomiro de um lado, Tesourinha do outro. A gente já deixa fora, entre tantos outros, Carlitos, Chinesinho, Canhotinho, Mário Sérgio, Lula, enfim. Fernandão tá no time. Aí falta um companheiro ali. Este companheiro ali do Fernandão poderia ser um centroavante, Vidalba, o Arri Pinto de Faria, Claudio Miro, Dario, Escurinho, Flávio, Geraldão, Christian, enfim, tantos Paulo Guerreiro, tantos Gerson, tantos centroavantes da história do Internacional, Bira e tantos outros. Poderia ser um ponta de lança, cara, aquele da chegada, o Bodinho, o Jair, né? Príncipe Jajá, um cara que eu tenho assim uma admiração gigantesca, um dos meus grandes ídolos, o Jair como jogador e hoje em dia como amigo. O Príncipe Jajá, poderia ser Jair, poderia ser Bodinho, poderia ser Russinho do rolo compressor, Rui Motorzinho, enfim. Mas aí também poderia ser o meio armador, né? O meio armador mais de antigamente e o meio armador mais de atualmente. Poderia ser Rubem Walter Paz, o Charrua, o grande ídolo Rubem Paz, um jogador estupendo. Poderia ser Andrés Nicolás D'Alessandro, cracaço de bola, e poderia ser tantos outros, né? Que saia justa, Diego Cigales, mas eu vou colocar Andrés Nicolás D'Alessandro na equipe colorada. Por favor, que linha de ataque dos sonhos, Hernani? Daria para armar uma dúzia de linhas mais ou menos desse nível, mas enfim, ficamos por estes. Na semana que vem a gente vai fechar essa tua formação com o treinador e a gente recorda aí a tua formação na íntegra. Hernani, como sempre, um prazer fazer essa viagem com o amigo pela história do Inter, carregadas de informações, bonitas lembranças e contando um pouquinho da história do Inter a partir do que ocorreu nesses últimos 7 dias. Como sempre, Hernani, muito obrigado e até uma próxima. Um abraço, prazer, a alegria sempre é toda minha, Diego Cigales. O espaço dedicado à literatura, aqui no programa Velhas Súmulas, a textos, crônicas, que tenham relação com o futebol, com o Inter, ou até mesmo que não tenham relação com nenhum dos dois, mas simplesmente por serem boas leituras, nós dividimos estes materiais com a nossa audiência aqui na tarde de sábado de sempre da Rádio Colorada. No dia de hoje a gente lê um material do ouvinte, querido amigo que nos enviou esse lindo texto a respeito do Internacional e do Beira-Rio, o Aníbal Camargo. O texto se chama Velho Beira-Rio. Acompanhemos. As linhas que seguem para dar forma a esta reflexão sobre o estádio Beira-Rio são carregadas de saudosismo, que já fique registrado o alerta. Olhando para o tempo passado, a partir deste ano de 2020, 6 calendários depois da remodelação da Cancha Colorada, a saudade do velho Beira-Rio é forte.
Ainda por conta das circunstâncias do destino, a grande volta olímpica no novo Beira-Rio não aconteceu. Nós, colorados e coloradas, especialmente os mais jovens, temos como recordações ligadas ao velho Beira-Rio os momentos de glória máxima, como sair campeões da Copa Libertadores da América, da Copa Sul-Americana ou da Recopa Sul-Americana, ou dos intermináveis estaduais acumulados. Os mais antigos e sortudos puderam ver o Inter ser o dono do Brasil e ser de novo, e ser de novo, e de novo, tudo isso passando pelo velho Beira-Rio. Foi no concreto envelhecido, na exposição do povo colorado aos caprichos do clima, metido na ausência de cadeiras do anel inferior e aglomerados à altura do campo de jogo, que nós, seguidores e seguidoras do Clube do Povo, jogamos junto ao Inter e ganhamos a América de todas as formas possíveis. O Brasil também. Foi logo da passagem do antigo para o remodelado estádio que fomos do quase topo do Brasileirão, em 2014, com o 3º lugar obtido, ao quase topo da América, ao cairmos para o mexicano Tigres, na fase semifinal da Libertadores de 2015. Dali em diante, passamos a viajar por um escorregador que nos levou a rincões inéditos, nos mais de 107 anos de história do Inter naquele então. Visitamos a tão indesejada Série B. Mas voltamos à elite do futebol nacional. E novo 3º lugar no Brasileirão foi o resultado de uma campanha colorada entre os 20 maiores do futebol nacional. De volta à Libertadores, em 2019, queda nas quartas de final. Ainda em 2019, 7º lugar e bilhete de acesso às fases prévias da Libertadores. Antes do fim da temporada, 10 anos depois, filme repetido, vice-campeão da Copa do Brasil no Gigante. E agora, neste peculiar e perigoso segundo semestre de 2020, estamos nós, colorados e coloradas, longe do Beira-Rio. Como estão todas as torcidas dos respectivos estádios, estamos tratando de nos manter vivos enquanto a pandemia de Covid-19 vigora e mata. Olhemos para este nosso canto no mundo que é o futebol, onde nos sentimos em casa. Pensamos no Beira-Rio, que é a materialização deste nosso lugar no planeta, torcendo pelo Inter, que peleia na ponta de cima do Brasileirão, que se mantém vivo nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores ao final deste outubro. Talvez o novo Beira-Rio, com um cheiro de vitórias, esteja tomando forma para ver um Inter que será campeão e garantirá um luxuoso posto na história. Os colorados mais pessimistas olham para o 2020 e pensam: 9 anos sem uma grande conquista, ignorando os estaduais obtidos de 2011 para cá, quando ganhamos o bicampeonato da Recopa Sul-Americana, marcando a tal última grande conquista. Talvez este Inter, que tanto sofreu nos últimos anos, que tanto nos fez sofrer nas últimas temporadas, que abriu novos capítulos em sua história, capítulos que todo bom colorado algum queria ver ser escrito, talvez o Inter, depois de tudo, esteja se fazendo vencedor e nem estejamos nos dando conta direito. O tempo dirá. Tomara que assim seja, que os ares vitoriosos do velho Beira-Rio tenham feito a travessia nos caminhos obscuros do tempo e chegado à atualidade, para empurrar o Inter para dentro da goleira adversária e que estes gols nos devolvam a marca de melhor time da sua época a nível nacional ou internacional. Que o novo Beira-Rio receba novas e triunfantes histórias para lá na frente ser alvo do saudosismo da torcida colorada, como hoje é o velho Beira-Rio.
programa Velhas Súmulas, edição de número 24, está acabando. Em breve a entrevista na íntegra com o ex-meio-campista Ayrton Caixão, do Inter, dos anos 1980, estará disponível para ser escutada novamente no SoundCloud do Inter. Para conferir este conteúdo nesta plataforma, basta acessar o seguinte site, soundcloud.com/SC Internacional, ou também acessar o nosso Spotify. Basta pesquisar por Esporte Clube Internacional ou Rádio Colorada e então vai aparecer o nosso perfil como um dos resultados e lá estará à disposição para ser ouvida novamente esta entrevista e todos os demais conteúdos aqui da Rádio Colorada e do Departamento de Mídia do Internacional, conteúdos estes em áudio. Fica o muito obrigado do Velhas Súmulas e da Rádio Colorada, a cada uma pela companhia de sempre nas tardes de sábado. Esta edição foi ilustrada pelas seguintes músicas: Invencible, de Akash Gandhi, Milonga de la Anunciación, de Esteban Morgado, Marró Marru, de Eduardo Rovira, Inverno e Primavera, de Astor Piazzolla, e Black Petrol, de Mocha Delite. Os áudios da torcida colorada cantando, usados na abertura e no fechamento do programa, foram extraídos de vídeos publicados pelo canal Cancha Colorada no YouTube. Fica o agradecimento especial do programa ao Vinícius Rocha pela concessão dos materiais. O programa Velhas Súmulas é isto, história do nosso Inter, a dose de nostalgia que oferece a voz alvirrubra, que é a Rádio Colorada, nas tardes de sábado. Temos muitos ontens para revisitar e aqui, neste espaço, é isto que sempre faremos. Um dos aniversariantes desta semana foi o ex-jogador e treinador Dunga, do Inter. Em 2013, ele foi o nosso comandante técnico na equipe principal colorada, que saiu campeã estadual. Venceu as 2 taças que marcavam os 2 turnos do torneio gaúcho. Na primeira metade, na final da Taça Piratini, goleada em Ijuí e volta olímpica para o Inter. No minuto 31 do primeiro tempo, daquele confronto com o São Luís, o Inter começou a construir o triunfo. O narrador Pedro Ernesto Denardim, da Rádio Gaúcha, relatou assim o gol que movimentou pela primeira vez o placar do estádio 19 de outubro, naquele domingo, 10 de março de 2013. Lá vai Josimar, tocou no Damião, boa bola, ajeitou, gol! De Damião para o Internacional. Ele recebeu a bola de costas, girou e o chute foi seco, forte, definitivo, indispensável, indefensável para marcar o primeiro gol do Internacional. 31 minutos, Leandro Damião é a figura do centroavante, gente. Há pouco ele errou um gol que não podia errar, mas no segundo momento ele acertou e acertou numa situação muito mais complicada. Centroavante é centroavante. Já disse tanta gente que centroavante é centroavante. E tá aí Damião fazendo um gol importante. Como é bom ter um centroavante. Leandro Damião faz um golaço. 31, o Inter larga na frente e começa a botar a mão na taça. A taça não está sendo cerrada pelo Peronde, ela está sendo do Internacional. E Damião, ele é demais, torcedor, ele é o nome do gol. O lateral direito Gabriel, no minuto 43 da primeira etapa, fez o segundo gol do Inter. O meio-atacante Andrés D'Alessandro, no minuto 11 da segunda metade do jogo, converteu o terceiro gol colorado. Leandro Damião, no minuto 35, marcou o gol que fez o placar do estádio dizer que o time visitante, o Inter, ganhava por 4-0 do mandante, o São Luís. Ainda houve tempo para o quinto. Bola livre, vai marcar o gol por cobertura, para entrando o gol! Gol!
Rafael Moura. Por falar em golaço, aqui temos outro espécime. Rafael Moura lançado, o goleiro saindo, ele dá por cobertura e marca um gol belíssimo. De novo um golaço. Não tudo aquilo que o Damião fez, porque aquilo, bom, aquilo é outro departamento. Mas que também esse é um golaço, não resta a menor dúvida. O fato, senhores, é que o Inter está fazendo 5-0. 5-0. E o Inter está pegando a Taça Piratini, está fazendo uma goleada histórica, está desmanchando, destruindo São Luís de Juí, mostrando sua cara, sua força. É campeão, é campeão, é campeão. O Inter é campeão da Taça Piratini. A arbitragem da partida foi comandada por Leandro Voaden, que foi auxiliado por Altemir Hausmann e Rafael da Silva Alves. O São Luís, do técnico Paulo Porto, jogou com Oliveira, Barbosa, Thiago Costa, Marcel e Elton Macaé, Baiano, Chicão, Adãozinho e Marcos Paraná, Juba e Heraldo. Reservas utilizados: Washington, Danilo e Thiago Duarte. O Internacional do treinador Dunga foi à cancha com Muriel, Gabriel, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício, Igor, Josimar, Fred e Andrés D'Alessandro, Diego Forlan e Leandro Damião, suplentes que entraram no time do Inter no decorrer da partida: o volante Elton e os atacantes Caio e Rafael Moura. Está finalizada a edição de número 24 do programa Velhas Súmulas na Rádio Colorada, na tarde deste sábado, dia 31 do mês de outubro do ano de 2020.